irmãs, prezados irmãos, jovens de todas as idades, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. É uma alegria muito grande retornar a Colatina, retornar a essa instituição, rever companheiros que conhecemos no ano passado e gente nova com o olhinho brilhando, querendo compartilhar a doutrina espírita. Trazemos um abraço da nossa esposa Andréia, que esteve aqui conosco no ano passado, que por motivos maternais ficou em Guarapari. Nós chegamos ontem em Guarapari por volta das 13 horas mais ou menos, almoçamos, acampamos no apartamento de um amigo nosso de Juiz de Fora e antes de ontem, na sexta-feira, ontem à tarde eu viajei para Vila Velha, proferi uma palestra no Guilhom Ribeiro às 15 horas, peguei a estrada e falei Linhares, às 7h30 da noite. Vocês imaginem o que é sair de Vila Velha, atravessar a Vitória, com aquele pouco movimento. Eu vinha de vassoura, mas o Harry Potter pediu a vassoura de volta, que ele tinha me emprestado. Saímos de Linhares às 10 e pouco da noite, viemos para Colatina e aqui estamos em carne e osso, mais osso do que carne. André não veio porque está com a Alice de 7 meses. E colocar uma criança de 7 meses nessa velocidade não é o melhor comportamento. Daqui nós almoçamos, voltamos a Guarapari. À tarde nós falamos lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Guarapari com o nosso companheiro Luiz. E amanhã continuamos a nossa jornada falando em várias instituições. Sexta-feira de manhã nós vamos para Cachoeira de Itapemirim. À noite encerramos a jornada de Cachoeira e sábado de manhã voltamos para as Minas Gerais. Por isso, a jornada está aí. Turismo com a gente é assim. Tem que ser turismo recheado de Kardec. E eu recebi nessa encarnação uma tarefa muito árdua, que é desenvolver a paciência alheia. Então o Virgínio disse que a casa é muito disciplinada para que eu não passe das 12 horas no estudo dessa manhã. Dizer que se eu passar das 12, ele paga só metade do salário. Então vamos desenvolver a paciência de vocês por 3 horas. Brincadeiras à parte, né? Daqui a pouco a meninada está saindo. Mandamos o nosso abraço para o companheiro da Rede Amigos Espírita, o nosso José Aparecido, para todos os internautas, e vamos trabalhar. O Evangelho é para nós espíritas a mensagem de consolação. Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, o pescador da Galileia, de quem Jesus se aproxima e diz: Simão, eu venho te convidar para que tu abandones as redes de pescador e venha comigo pescar as almas para o reino de meu Pai, porque meu reino não é deste mundo. Simão é um homem igual a nós, destes que quando pisam no nosso carro, dependendo do dia, se nós estivermos inspirados, nós vamos dizer para a pessoa: querido, você está sentindo uma coisa fofinha debaixo do seu pé? Estou, é o meu. Chega a sua patinha para lá. Mas dependendo do dia, se a pessoa pensar em pisar no pé da gente, a gente pega 2,38, dá 2 tiros para cima, um fuzil AR-15 e o coitado vai passar. Simão era desses homens. Tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Era um homem acostumado com as redes do mar, com a tempestade, com as dificuldades. Ganhava o pão de cada dia como pescador. Simão larga tudo, e segue Jesus. E eu fico perguntando, se Jesus chegasse perto do Virgínio, chegasse perto do prédio, chegasse perto de cada um de nós e dissesse assim: vem comigo, larga tudo, você largaria, irmão? No entusiasmo, dentro de uma casa espírita, no clima espiritual, numa manhã de domingo, a gente fala:
largaria. Mas quando pensasse no salário, no contra-cheque, na aposentadoria e em outras coisas mais, provavelmente nós faríamos igual um moço rico. Deixa primeiro eu vender minha fazenda, deixa eu primeiro trocar meu carro, deixa primeiro eu mandar uma... Teríamos mil desculpas para fazer. Nós temos que pensar nisso. Simão larga tudo e vai seguir Jesus. Este Simão está conversando com o Mestre. E Jesus está dizendo para os companheiros: é necessário que eu desça a Jerusalém, porque o Filho do Homem será o cordeiro, perecerá nas mãos dos inimigos da boa nova. E Jesus diz para ele: Mestre, tu irás nos abandonar? Ele disse: eu voltarei ao Pai e preparar-vos-ei outras moradas, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Verdade, e ele vos lembrará tudo aquilo que eu hoje vos digo, como também vos dirá coisas que eu ainda não vos posso apresentar, para as quais ainda não estáis preparados. E Simão pergunta: Mestre, e quanto tempo permanecerá conosco este Espírito Verdade? E Jesus diz: ele permanecerá convosco por toda a eternidade. Fica confuso na cabeça do pescador. O tempo é muito relativo. Einstein, o pai da teoria da relatividade, perguntaram para ele certa vez: você pode me dar um exemplo rápido do que é a relatividade do tempo? Ele disse: muito simples. Quando eu estou conversando com uma pessoa inteligente, com uma pessoa que quer aprender, 1 hora parece 1 minuto. Quando eu estou conversando com alguém que se julga pseudo-sábio, dono da verdade, que quer debater comigo assuntos que às vezes nem eu estou entendendo direito, como se fosse professor do assunto, 1 minuto parece uma eternidade. O tempo depende. Quando estamos ao lado da pessoa amada, vocês já viram namorado? O tempo passa e eles estão embevecidos naquele clima que Emmanuel vai dizer no livro Vida e Sexo, que o namoro é uma hipnose. Ele se hipnotiza com ela e ela se hipnotiza com ele. Mas, infelizmente, raramente este clima persevera após os anos do casamento, porque na rotina da convivência diária do filho, da educação, da autoeducação, a maioria acaba desgastando o namoro. E quando você vê o casamento sobrevivendo 10, 15, 20, 30, 40 anos, é sinal de que o namoro continua. É muito comum às vezes encontramos companheiros, eu já parei de perguntar como é que vai a outra pessoa. Por quê? A gente fala: fulano, quanto tempo que eu não te vejo? E fulana? Separamos. A gente leva um chão. Ou encontramos com fulana: que alegria revê-la, cadê o companheiro? Ih, já estou no quarto. E a gente pergunta: mas como que separaram? Era um casal tão perfeito, tão belo. Ah, incompatibilidade de gênero. Eu aprendi a ficar de boca fechada, porque se diz na minha terra que quem conversa muito dá bom dia a cavalo. Mas eu não entendo como que depois de 30 anos de casado, 20 anos de casado, 10 anos de casado, termina por incompatibilidade de gênero. Incompatibilidade de gênero a gente descobre no primeiro beijo, a gente descobre no primeiro papo, a gente descobre na primeira semana de convivência. Era a garota mais linda da sala, cobiçada por todos. Um dia que eu cheguei e fomos conversar no outro clima, ou era o garoto mais lindo do grupo, o mais cobiçado. Quando eu cheguei e fui conversar com ele, era como
saco vazio, soldado amolgado, só casca. O que não quer dizer que os belos sejam só casca. Não é a beleza física que vai dar conteúdo à criatura. Dessa forma, voltamos a Simão. Simão não sabia, não tinha conhecimento da relatividade do tempo. Jesus vai pescar 12 homens do povo para estar com ele, para formar o seu corpo apostólico, para demonstrar para todos nós que por mais que nós nos julguemos, precisamos de trabalhar em equipe. Jesus dispensava a equipe pela sua sabedoria, pela sua capacidade de reitor desta universidade chamada Planeta Terra, pela sua capacidade de espírito puro perante a nossa realidade. Mas ele cerca-se de 12 homens, homens simples, homens do povo, cada um com a sua luta. Eram homens simples, mas não eram espíritos simplórios. Eram espíritos que vinham sendo preparados há várias reencarnações para aquele momento. E vamos ver que até mesmo entre o grupo apostolado havia momentos de dificuldade. Quando nós encontramos na casa espírita, na causa espírita, aquele companheiro que é uma pedra no sapato, fulana de tal que não concorda com nada que a gente fala, o rio em Colatina corre assim, não, eu quero que corre ao contrário. Você mudar o rio, ela quer mudar de novo. Temos divergências na reunião de diretoria, um acha que é para lá, o outro acha que é para cá. Ah, meu Deus, com tanto sendo espírita no Espírito Santo, essa pessoa muda para Colatina e vem para a nossa instituição. São os nossos desafios, são os nossos encontros, desencontros nos caminhos da reencarnação. Mesmo entre o grupo dos 12, com a presença de Jesus, havia divergências. Alguns reclamavam que Jesus dava mais atenção a Simão, porque Simão era o mais idoso do grupo. Outros reclamavam que Jesus dava mais atenção a João, porque João era o mais jovem. Raramente estamos satisfeitos. E a mensagem de Jesus é esse remédio. Simão então pergunta: quanto tempo permanecerá conosco? Porque Jesus mal chegou, já está falando que vai embora. Permanecerá convosco por toda a eternidade. Nossos irmãos da Igreja Católica Apostólica Romana, como também nossos irmãos das igrejas protestantes, a partir da reforma de Martinho Lutero, na Alemanha no século XV, no século XIV para XV, acreditam que Jesus voltou 40 dias depois, no fenômeno de Pentecostes, quando línguas de fogo foram vistas, num fenômeno que Allan Kardec vai chamar de efeitos físicos, sobre a cabeça dos apóstolos. E eles falavam na sua língua, e cada tribo, cada povo ali presente, ouvia no seu idioma, num fenômeno chamado de xenoglossia, conforme a parapsicologia e a doutrina espírita. Eu pergunto, alguém que diz que vai voltar ao Pai para preparar a casa e vai mandar alguém para explicar aquilo que ele não pode explicar, o que eu não posso explicar para vocês hoje que alguém venha explicar em meu nome daqui a 40 dias? O que vocês não estão preparados para ouvir hoje, que estarão preparados daqui a 40 dias? É um período muito pequeno, muito curto, para que houvesse mudanças na racionalidade daquele povo, ou de qualquer povo. Assim, nós vamos ver que o movimento daquilo que se chamou cristianismo passa por momentos difíceis. Quem leu o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado pelo médium Francisco de Paula Cândido, o Cândido Chico Xavier, vai ver ali aquelas descrições que ele faz do cristianismo primitivo, de todos os desafios que aqueles homens e mulheres tiveram que enfrentar. Simão vai a Roma, é preso e crucificado e pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que me persegues?
vaso escolhido e vai ter a cabeça decepada pelo soldado romano na região da periferia da Via Ápia. Joana, esposa de Cusa, Joana de Cusa, quer dar a vida dela a Jesus, e ele diz: no futuro eu pedirei o teu testemunho, vai e cuida de Cusa, mostrando que a responsabilidade de cada um de nós com a família carnal é muito importante. Emmanuel vai dizer mais tarde que a primeira caridade começa no lar. O que adianta eu chegar aqui e encantar vocês com a minha palavra, mas em casa, Andréia, Armandinho, Amelie Gabriele e agora a pequena Alice passarem aperto para conviver comigo no relacionamento diário? Precisamos sim trazer sorrisos para a casa espírita. Precisamos sim comparecer às reuniões com disciplina, mas precisamos também levar a casa espírita para o ambiente doméstico. Eu tenho uma palestra que eu digo: Centro Espírita, o segundo lar de cada um de nós. Aqui nós nos encontramos a família espiritual. No Evangelho nós vamos ver que há dois tipos de família: a família sanguínea, os Falcone, os Pereiras, os Carvalhos, os Silva, é a família do sangue. Já diz o ditado do interior que parente a gente não escolhe. No processo da reencarnação, vão reencarnar junto de nós espíritos que são afetos de outras vidas, de outras experiências, e companheiros com os quais precisamos afinar a nossa orquestra. Na hora que for tocar valsa, todo mundo toca a valsa, 3/4. Na hora que for tocar frevo, todo mundo pegar a sombrinha e haja articulação para subir e descer na velocidade de um vassourinha. Sol, fá, sol, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá. Lá, lá, fá, mi, ré, dó, sol, dó, dó, si, lá, si, dó. Na hora que for tocar clássico, Tchaikovsky, Quebra-Nozes, Lago dos Cisnes, Bolero de Ravel, entrar naquele clima da música clássica. A família, um dia um está com a regícia, outro dia outro está com a regícia, a não ser, como diz o Evangelho, aquele homem ou aquela mulher que bate na mesa e diz: aqui quem manda sou eu. E diz o Evangelho, e é odiar. No interior tem um ditado que diz que quando o gato sai de casa, os ratos passeiam em cima do fogão. Aquele que manda com autoritarismo e não com autoridade, o dia que ele sai de casa, a casa vira de pernas para o mar. A doutrina espírita vem nos convidar a este mergulho no autoconhecimento. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Por que eu estou consociado com A e não com B? Por que eu tenho como filho C e D e não E e F? Essa família material que o Evangelho vem nos convidar para o autoencontro, para a autorrealização, é a oportunidade de nós nos lapidarmos. Pedras brutas nos tornarmos pedras polidas. É o convite para que na diária convivência possamos crescer juntos. E o Evangelho de Jesus, a mensagem da Boa Nova, quando Allan Kardec escolhe as parábolas que têm fundo moral para compor o Evangelho, é o livro número 3 da coleção de Kardec. O primeiro livro lançado por Kardec, 18 de abril de 1857, o livro dos Espíritos. 2 anos depois, ele lança o livro dos Médiuns. Por quê? Espiritismo está fundamentado num dos seus pontos na comunicabilidade dos espíritos. 5 pontos básicos tem a doutrina espírita. Primeiro, crença em Deus. E as primeiras 2 dezenas de perguntas do livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos levar a conhecer um Deus amor, um Deus pai e mãe, um Deus justo e perfeito, um Deus equinâme, um Deus de projeção, de equilíbrio e de paz.
Ele começa o livro dos Espíritos perguntando: o que é Deus? Ao contrário de todo mundo que perguntava quem é Deus. Se eu pergunto quem é você, já estou partindo do princípio de que você é alguém. Agora, se eu perguntar que é você, estou deixando a resposta ali, para que venha aquilo que for necessário e na profundidade que for necessário. Deus é a causa primeira do universo, a inteligência suprema. Se Ele é a causa, nós somos o efeito. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. É o primeiro ponto básico da doutrina espírita. O segundo ponto básico da doutrina espírita, eu posso mudar as posições. O outro ponto básico da doutrina espírita é a crença na alma, no espírito. Eu não sou o corpo que vocês estão vendo. Isso que está aqui, da mesma forma que este tecido vestem o corpo de carne como calça e camisa, o corpo anatômico veste o espírito como uma roupa. E por mais que eu cuide desta camisa, no ato de me servir, de lavar, passar e adequar para outra vez ser vestida, o pano vai se desgastando. Por mais que eu cuide do meu corpo, mesmo seguindo os cuidados aí da mentira das fábricas de creme, que diz creme X, com princípio, não sei das quantas, rejuvenesce a sua pele 20 anos. A mulher sabe que é mentira, mas vende a alma, empenha o espírito para comprar aquele creme. Tira estrias, nem cirurgia plástica tira estrias, elas voltam. Por que a mulher tem mais estrias do que o homem? Pelo hormônio, pelo progesterona, o hormônio básico do homem é o testosterona. A própria carga hormonal da mulher modifica os seus tecidos, e a carga de tecido adiposo, de gordura, muda toda a estrutura com o passar dos anos. Mas quando solta na televisão, a marca X, a marca Y, solta um novo creme com um produto açaí. Creme para a pele à base de açaí. Estou inventando aqui, não sei nem se tem, mas todo mundo que pode compra. E quem não pode fica tomando pelo menos um suquinho de açaí para ver se faz algum efeito, tá vendo? Quem sabe uma tigelinha de açaí por dia. Aí não resolve o problema de pele, mas pela carga calórica aumenta o volume do corpo. Estica a pele, rejuvenesce. Meus queridos, estamos na Terra com esse corpo que, por mais que a gente cuida dele, com uma alimentação saudável, com uma alimentação equilibrada, vai chegar o momento do desgaste fisiológico. Vai chegar o momento do desgaste fisiológico, e aí não adianta. Eu me lembro de uma história contada pelos espíritos através de Chico Xavier, que um espírito foi convocado para descer nas terras brasileiras. Era um espírito que tinha uma larga folha de serviços prestados a Jesus em outras reencarnações. E aí, ele desceu, eu disse, eu desço, mas você deverá ser médium, ser veículo dos espíritos. Eu aceito. E tudo que eles foram colocando para ele, ele aceitava, mas ele disse, tem uma condição. Eu faço tudo o que vocês querem, mas tem uma condição. Eu quero ser avisado com urgência, previamente, quando estiver chegando o momento da minha desencarnação. Eu não quero ser pego de surpresa. E eles disseram perfeitamente, vamos te avisar. E o companheiro veio para a terra, ficou órfão aos 10 anos de pai, e com a mãe enfrentou dificuldades, e a mediunidade surgiu, e o primeiro emprego, e aquela história, e ele não se consorciou, veio uma vida para ser eunuco de Deus, para dedicar-se à mediunidade e ao bem, e foi um apóstolo da caridade, a sua palavra encantava as multidões. E de repente, certo dia, ele acordou com uma música muito um lençol tão alto como ele nunca havia visto na cama. E quando ele olhou em volta, alguns dos espíritos que usavam a sua mediunidade com frequência estavam apostos em oração. Ele disse, oh, que bom, eu devo estar merecendo algum tratamento espiritual
espiritual, vocês me tiraram do corpo, me trouxeram para um posto de serviço no mundo espiritual, para um tratamento, uma carga de ozônio. E os amigos espirituais disseram: não, querido, você desencarnou. E ele quase morreu. Nós sabíamos que tinha desencarnado. Ele disse: como é que é? Você desencarnou. Ele teve uma crise de choro, chorou. De repente ele deu uma fungada, parou e disse: vocês me traíram. Ele disse: como que nós te traímos? Eu iria completar o mês que vem 71 anos, isso. E eu lembro muito bem que antes de reencarnar eu pedi a vocês uma única cláusula: eu faço tudo o que vocês pediram. E a minha cláusula não foi respeitada. Eles disseram: como assim? Eu pedi, e eu lembro muito bem, quando chegar o momento da minha desencarnação, eu quero ser avisado com antecedência. E vocês me deram orientação para o povo todo, através da minha mediunidade, e esqueceram de me orientar nesse sentido. E o mentor espiritual disse: você está enganado. Como que eu estou enganado? Eu tenho uma memória muito boa. Querido, você lembra, aos 40 anos, quando você foi comer uma comida mais dura, mordeu uma castanha no Pará e o dente quebrou? Ele disse: lembro. Ele fazia um implante, fazia acontecer. Pois é, primeiro recado nosso: atenção, você está a caminho da desencarnação. Lembra aos 50 anos, quando você levantou de manhã e foi pentear o cabelo, e quando se deu conta você estava com cabelos ondulados? Ele disse: como assim? Você foi passar o pente e viu que tinha cabelo um de um lado, o outro do outro. E a parte de cima já estava indo embora. Ele se lembra, levou um susto. Outro aviso nosso: você está a caminho da desencarnação. Lembra aos 60 anos, quando você foi andar de bicicleta, escorregou, caiu e quebrou o colo do fêmur? O médico disse que era osteoporose? Lembro perfeitamente. Pois é, outro aviso nosso: está chegando a hora. Ai, está chegando a hora, o dia já tem raiado. Ele disse: Lembra os 65 anos para pegar o lápis? As articulações começaram a engrossar. Você procurou o médico, ele disse que era artrite, artrose deformante. E até para a psicografia a mão começou a ficar pesada. Lembro, outro aviso. E eles foram dando uma série de avisos. Então, quando você começar a precisar de passar creme de açaí para rejuvenescer a pele, trata de ficar em pé para não cair, porque a pele já está desmontando. Papai do céu batendo na porta da sua consciência, dizendo assim: arruma a mala, porque o caminho de volta está acontecendo. Quando Allan Kardec vem colocar o segundo ponto para nós, que é o Espírito, primeiro, que é Deus, e traz a resposta. Ele pergunta no livro dos médiuns. Se o livro dos Espíritos começa com a pergunta: que é Deus? Qual que é a primeira pergunta do livro dos médiuns? Primeira questão do livro dos médiuns: há Espírito? Por quê? Se ele não tiver argumentos para te convencer da existência do Espírito, da sobrevivência do Espírito ao cemitério, ao corpo biológico, à doença, não tem mediunidade. Como é que vai ter mediunidade se não tem Espírito? Segundo ponto é a crença no Espírito ou na alma e na imortalidade deste Espírito. Quem assistiu um seriado que passava na televisão chamado Highlander? Highlander, a tradução ao pé da letra, significa guerreiro imortal. Nós somos Highlander. Por que eu digo que eu sou Highlander? Porque eu, espírito, sou imortal. O corpo, a armadura, a casca, o esqueleto que eu carrego é temporal, mas o espírito que fala através dele é imortal. Olhemos todos esses equipamentos. A minha voz está sendo amplificada por um microfone,
e chegando até vocês. Eu falo periodicamente no CELD, Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro. 2.000 pessoas assistem à reunião. Só que no salão cabem cerca de 800. Todas as demais salas da instituição têm um telão onde as pessoas assistem através da informática, através da projeção. O equipamento elétrico está aumentando a minha voz. Vamos para o manual. Aqui é assim. Tudo tem recurso. Então tem recurso, ela acaba dentro da funda. Hein? Voltou? Ó. Vamos. Teste. Voltou. Ele voltou. O Lênio voltou. Tudo para mim, amor. Onde é que eu estava? Perdi. No Rio de Janeiro, 2.000 pessoas. Estou brincando, é só para ver se o povo está afiado. A turma aqui é 10. Será que eu pergunto onde é que eu estou? É escola latina. Aí, minha gente, o que é? Vamos para o manual aí. Pega de novo. Vamos para o manual. Testando. Zé Aparecida, está me vendo direitinho aí? Legal. Então, eles transmitem para todas as salas. Eu pergunto, eu estou em cada sala? Sim e não. Estou pela projeção. Os companheiros que estão em casa assistindo pela Rede Amigo Espírita, eu estou na casa de cada um deles? Sim e não. Tudo é relativo. E Allan Kardec, para colocar de maneira didática, ele vai chamar de espírito quando está fora do corpo. Dr. Bezerra de Menezes, espírito. André Luiz, espírito. Não é isso? Kátia Falcone, espírito. E alma, quando está encarnado. Apenas para desenvolver uma metodologia didática. Primeiro ponto básico, que o Evangelho, que a doutrina espírita vai nos colocar, a crença em Deus, um Deus não humano, um Deus causa primária. Segundo ponto básico, a crença na alma e na imortalidade da alma. O que Jesus falou para Simão? Eu voltarei ao Pai e vos prepararei outra morada, porque há várias moradas na casa de meu Pai. O ponto número 3 é pluralidade das dos mundos habitados, das casas de meu Pai. Antigamente, acreditava-se que o planeta Terra era o centro do universo, que era o Sol que girava em torno da Terra, e que tudo que nós víamos numa noite estrelada, e antigamente via-se mais estrelas do que hoje, porque não tinha eletricidade para dar o reflexo, não é isso? Era só para enfeitar. O casal de namorados na praia não, na praça do interior. Gente, eu sou do tempo que namorava, foi ontem mesmo, e um olhava no olho do outro, e flertava, e sorria, para chegar uma semana, um mês, dependendo da bravura do pai e da moça. Para pegar na mão eram 6 meses. O primeiro beijo roubado, Deus seja louvado. É isso. E aí os dois sentados no banco da praça, e a lua subia por detrás da montanha, e a jovem virava para o namorado, você lembra, né? E perguntava para ele assim: bem, por que é que a lua brilha tanto? Ele olhava para a lua, olhava para ela, olhava para a lua, olhava para ela, olhava para ela, olhava para a lua e dizia: querida, a lua brilha tanto de inveja do brilho dos teus olhos. Ela sabia que era mentira, mas o ego sorria até as orelhas. O tempo passa. 6, 8, 10, 15, 20 anos depois, estamos dois à janela. A lua começa a subir por detrás da montanha. Ela olha para ele e lembra daquele Adonis que ela namorou, aquela cabeleira vasta, aquela barriga de tanquinho, tudo no lugar arrumadinho. E ela olha para aquela coisa de nariz vermelho, de tanto uísque, cerveja, pinga, cachaça.
aqueles cabelos que já foram embora há muito tempo, aquela barriga de grávido de 18 meses que ninguém aguenta, aquele bafo de cigarro, e diz assim: Jesus Cristo, cadê meu príncipe encantado? Deixa eu ver se ainda tem alguma coisa daquilo pela qual eu me apaixonei. Ela olha para a lua, olha para ele e diz assim: bem. Ele diz: que é, mulher? Por que é que a lua brilha tanto? Ele puxa o óculos para a ponta do nariz, olha para a lua, olha para ela, olha para a lua, olha para ela, e diz assim: mulher, eu larguei sem, eu não entendo de astrologia, nem astronomia, liga para a Zora Ionara que ela te fala por quê. Ai, que saudades. Não é da Amélia, é do Amélio. Porque somos nós os homens, queridos homens presentes. Se as mulheres, se eles me baterem, vocês me defendam, estou defendendo vocês. Quando o casamento acaba, eu estou há 35 anos atrás de uma mesa de consultório, atendendo homens e mulheres. Eu estou há 42, 43 anos na mediunidade fazendo atendimento fraterno. Em cada 10 casamentos que acabam, com raras exceções, 9 é responsabilidade dos homens. Nós somos muito secos, muito tronchos, muito pavio curto, muito sem educação, sem sensibilidade, machismo, com raras exceções, com raras exceções, com raras exceções. Allan Kardec vai perguntar no Livro dos Espíritos: o espírito que hoje está num corpo masculino, pode numa próxima encarnação vestir um corpo feminino? Eles respondem sim, e vice-versa. O que é que faz o espírito, ao reencarnar, optar por uma anatomia masculina ou por uma anatomia feminina? Resposta dos benfeitores: a natureza da missão. Se vem para rachar lenha, querido, pega corpo de homem. Se quer ser co-criador com Deus, é a mulher que gesta, tem que ser corpo feminino. Muito bem. Aí Allan Kardec, em vez de ficar quietinho, porque Allan Kardec tem hora que complica a vida dos homens. Olha só, em vez de parar o assunto e mudar de canal, não, ele vai e pergunta assim: qual que é a missão mais importante? A do homem ou a da mulher? E os machistas têm que colocar a viola no saco e ó, embora. Eles respondem, os espíritos da luz: a missão mais importante é da mulher, porque dentre outras cabe a elas o compromisso de educar os homens da nação. Já pensou só? Educar os homens. Cadê o machismo? Há muitos homens que batem na mesa e dizem: quem manda aqui sou eu sou o cabeça da família. E quantas mulheres já se desgastaram querendo mostrar ao marido que ela é o cabeça da família? Os amigos espirituais já me ensinaram que mulher inteligente não vai querer nunca ser o cabeça da família. Deixa aquela coisa troncha querer ser o cabeça da família. Mulher que é inteligente quer ser o pescoço da família. Por quê? A cabeça só vai para onde o pescoço quer. Eu estou aqui olhando para o companheiro. Se eu quiser olhar para ela e dizer assim: vou olhar para lá, e o pescoço dizer assim: vai. Nem com guindaste chega. Mulher inteligente quer ser o pescoço da família. Agora, por favor, cuidado, porque tem muita mulher que quer ser a carne de pescoço. Então nós temos que ter esse cuidado. Primeiro ponto básico: crença em Deus. Segundo ponto básico: crença na alma e na imortalidade da alma. Terceiro ponto básico: há muitas moradas na casa de meu pai. Hoje a astronomia está mostrando aí com o Hubble que nós temos milhares, milhões de galáxias. Será que isso tudo é para enfeitar a noite dos namorados? Os namorados hoje nem olham para o céu mais. Um olha para o outro e faz assim: pronto, todo mundo já sabe onde, como, se é com roupa, se é sem roupa, onde é que vai ser, onde é que não vai ser. Acabou o namoro. É isso. O verbo ficar já caiu de moda. Agora é pegar. Peguei. É isso. E eu costumo dizer que
é muito interessante, seu Virgílio, quando é o filho da gente ficando com a filha dos outros. Meu filho é macho, o bicho me puxou. Ficou com 4 na festa. Agora nós que temos filhas mulheres, quando é o filho dos outros pegando a filha da gente como quem descasca uma laranja, corta no meio, suca, joga fora, dá vontade de chamar o comando vermelho, a máfia italiana, Capitão Virgulino, vai espetar o cabra na ponta da faca e falar com ele: honre os seus compromissos, ter caráter, a vulgaridade, usar o corpo sem compromisso, várias moradas na casa de meu pai. O planeta Terra passou há 12 mil anos atrás de planeta primitivo para planeta de provas e expiações. E os exilados de Capela vieram. Manuel Filomeno de Miranda escreve pelas mãos de Divaldo Pereira Franco: transição planetária. Os exilados de Capela estão voltando para a Terra em agradecimento a Jesus, para promover o planeta em provas e expiações, em planeta de regeneração. Pais e mães, abençoai os berços, abençoai os ventres. Estão voltando para a Terra mais de 1000 personagens do Velho Testamento. Victor Hugo está fazendo uma grande convocação no mundo espiritual e convidando os mestres da arte, do conhecimento, do saber. Mais de 10.000 espíritos de outros pontos do universo estão reencarnando na Terra para promover, para mudar o nosso DNA. Dando cumprimento a Jesus, eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. A doutrina espírita está aí. Quarto ponto básico: primeiro, Deus. Segundo, Espírito. Terceiro, várias moradas, mundos habitados fora da Terra. Quarto ponto básico: pluralidade das existências. Da mesma forma que essa não é a primeira camisa que eu estou vestindo, este não é o primeiro corpo que eu estou vestindo. Joana de Ângeles, Emmanuel, dizem que nós, os espíritos reencarnados na Terra, hoje temos cerca de 40 mil anos na idade da razão. Eu escrevi no quadro 40 mil e dividi, Virgílio, por 250. Se nós tivermos uma reencarnação a cada 250 anos, querido, nós já tivemos 160 reencarnações. Tchan, 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 tchan. Na reunião de entes queridos agora do mês passado, o ano passado eu expliquei o que é a reunião de entes queridos, está explicado no nosso livro lá atrás, perda de pessoas amadas. Um companheiro perguntou: Fábio, quando você voltar para o mundo espiritual, meu pai e minha mãe já desencarnaram, e eu estou lá também com o pai e a mãe da penúltima reencarnação, não é muito pai nem muita mãe não? E eu disse para ele: querido, você mora em Juiz de Fora há quanto tempo? Ele disse: 2 anos. Quantos amigos você tem na cidade? Há muitos. O que é melhor? Ter apenas um casal de amigos na cidade onde você mora, ou ter muitos amigos? Ter muitos amigos. Então, quando você chegar no mundo espiritual, o que é melhor? Ter apenas um pai e uma mãe, ou ter 50 pais e 50 mães? Ah, ter 50 pais e 50 mães. É o nosso egoísmo. Eu quero ser filho só de fulano com fulana, só de fulana com ciclano. É o nosso pluralidade das existências. Uma encarnação na Terra não dá tempo de nada, meus queridos. Eu sou músico e sou maestro. O senhor é músico. Dá tempo da gente aprender música numa encarnação? Música é uma ciência. Meu avô, eu sou a 5ª geração de músico e maestros. Meu avô Biagio Falcone dizia: música, quanto mais você estuda, mais você sabe que não sabe nada. É infinito a aprendizagem de música. E quando a gente pega uma partitura de maestro, 12 linhas, enquanto o músico lê uma linha só, nós vemos 12 pautas ao mesmo tempo. André Rieu esteve em São Paulo e se apresentou para mais de 150.000 pessoas. Um dos maestros mais atuantes da atualidade, viajando pelo mundo afora. Meus queridos irmãos, várias reencarnações. Nicodemo, bem Nicodemos, conversando com Jesus: mestre, como pode um homem já adulto voltar ao ventre de sua mãe, nascer de novo? Jesus disse para ele: se você que é doutor da lei não entende essas coisas, o povo lá fora não entende. A reencarnação fazia parte da crença dos judeus. Roma que tirou a reencarnação do cristianismo para poder atender no Conselho 2 de Nicéia a vontade da esposa do imperador.
Quinto e último ponto básico. Primeiro ponto básico, crença em Deus. Segundo ponto básico, crença na alma ou espírito. Terceiro, pluralidade dos mundos habitados. Quarto, pluralidade das existências. Reencarnações, voltar a nascer quantas vezes sejam necessárias, como um aluno que volta à sala de aula N vezes até graduar. Quinto ponto básico, crença nesse espiritual, comunicar-se. Comunicabilidade dos espíritos desencarnados com os espíritos ou almas encarnadas. E aí muita gente fica de pé. E não dá para entender. Não dá para entender. Porque olha só, a comunicabilidade dos espíritos está presente em todas as culturas. Qual a religião que mais cresce na Terra atualmente? O islamismo. Qual que é o livro básico do islamismo? Alcorão. Como é que o Alcorão foi recebido por Maomé? Maomé era um pastor de cabras, um homem comum, um cidadão comum. Não sabia ler nem escrever, analfabeto. Como é que foi escrito o Alcorão? Ele via os espíritos que ditavam para ele. Ele entrava em transe e ditava, e os escribas escreviam. O Alcorão é um livro mediúnico. O Alcorão é um livro mediúnico. Nós vamos ver que os grandes santos da chamada Igreja Católica Apostólica Romana conversavam com os espíritos. Aí vem os nossos irmãos das igrejas protestantes dizer, mas Moisés proibiu conversar com os espíritos, está no Deuteronômio, claro, e a gente só proíbe uma coisa que é possível. O Virgílio pode dizer com a Lara, Lara, você está proibida de subir na janela, minha filha. Se você desequilibrar e cair lá embaixo, morre. Você está proibida de chegar perto da janela se papai está perto de você. Só vai proibir uma falha, ela aparece com mediunidade, olha só, materializa. Mas isso aqui é mediunidade, você está duvidando de mediunidade, olha a mediunidade. Brincadeira da parte. Se proíbe a uma criança aquilo que é possível de ser realizado. Virgílio vai proibir a Lara de colocar a mão na lua. Lara, você está proibida de colocar a mão na lâmpada do poste. Para colocar a mão na lâmpada do poste, ela vai precisar de uma escada que ela não consegue carregar, ou então dar um copo de bombeiro. Mas e a mão na lua? Não se proíbe. E por que Jesus? E por que Moisés proibiu? Porque o povo estava usando a mediunidade para tudo. Vem Jesus, e no Monte Tabor, conversa com Elias e Moisés. Jesus é chamado Senhor dos Espíritos. Aonde está Jesus, tem um Espírito para encher a paciência dele. Filho de Davi, calado, ainda não é chegada a minha hora. O outro se lança à frente de Jesus, tresloucado, argolas de ferro, pedaços de cordas presos nos punhos e nos pés. E Jesus diz, qual é o teu nome? Ele diz, meu nome é Legião. Demonstrando que ele estava envolvido não por um, mas por um grupo. O que é uma legião romana? Sabe quantos são? Uma centúria são 100 homens, uma legião de 2 a 4 mil homens. Comunicabilidade dos espíritos. Como peixe dentro d'água, cercado por água de todos os lados, nós estamos cercados pelos espíritos. E a população espiritual da Terra de desencarnados é muitas vezes maior do que a população de encarnados. Meus queridos irmãos, a mediunidade hoje, quem não acredita em mediunidade é ignorante. E nós temos que explicar o que é a palavra ignorante, porque senão alguém vai achar que é sem educação. Se eu disser que aquele cidadão ali é ignorante, eu preciso de explicar o que ele é ignorante. Ignorante vem do latim ignorans. Imagina se nós colocarmos o homem que está na filmadora tocando teclado e o homem que está tocando teclado na filmadora. Pode até dar certo, mas provavelmente vai dar uma confusão danada. Cada macaco diz a música popular no seu lugar. Cada um sabe fazer um pedaço da história. Nada impede de que ele seja tecladista, nada impede de que ele tenha conhecimentos no mundo da informática. Mas nós temos as nossas especializações. Estamos na Terra para aprender, para tomarmos conhecimento de que a vida é evolução. Por isso,
O convite que nós trazemos para vocês é que deixemos Nina e Carminha se engalfinhar. Nós não temos nada com aquilo. Eu costumo dizer que as redes de televisão descobriram que o público brasileiro é público urubu, e que o urubu adora carniça. Quando colocam no ar e sobrevive um programa tipo BBB, no mês de janeiro até o carnaval, e tem gente que acompanha aquilo, põe torpedo, põe no paredão, tira do paredão, prega, desprega, reprega, mata, que devora, são os urubus. Quem assiste um programa da qualidade das novelas que estão passando, com raras exceções, são urubus. Eu sei que aqui no Espírito Santo o povo é evoluído, mas lá em Minas Gerais ainda tem quem assiste. Aqui eu sei que não dá ibope. Tudo já está de alta hierarquia. Agora, para aqueles que porventura já assistiram um programa que seja, um capítulo que seja, sabe por que Nina e Carminha te atraem? Porque dentro de você tem uma grande Carminha, dentro de você tem uma grande Nina. Se pudesse, você matava o síndico do prédio. Se pudesse, você matava sua nora, sua sogra, afogava na banheira, vai espremer na banheira lá, não é isso? Fulano, Beltrano, Ciclano, a professora da escola, isso, aquilo, aquilo outro. Eu costumo dizer que na TV brasileira tem um programa que vale a pena assistir: Globo Rural, domingo de manhã. Nunca vi um palavrão, nunca vi um comentário inconveniente. Aprende quem é do campo, aprende quem é da cidade. Fora isso, tem que passar nas 3 peneiras de Sócrates para ver se vale a pena assistir. Vamos dedicar menos tempo à TV brasileira. Vamos dedicar mais tempo a Kardec. Quando você acordar no além, as pessoas nos perguntam nas reuniões de entes queridos que realizamos toda a primeira terça-feira do mês em Juiz de Fora e que deu origem ao livro Perda de Pessoas Amadas. Falcone, como é que meu pai acordou no mundo espiritual? Como é que meu filho está? Como é que minha mãe está? Como é que meu amigo, meu cônjuge está? E os amigos espirituais dizem que cada um de nós acordamos no céu ou no inferno que alimentamos aqui na terra. Por isso vamos dedicar mais tempo. Ler o Evangelho, nos apaixonarmos por Jesus. Ecco bonus pater sum. Eu sou o bom pastor. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque leva o meu fardo, suave é o meu jugo. Eu vim para que tenhais vida. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Jesus é o médico, é o advogado, é o mestre, é o amigo, é o irmão mais velho da fartura. Mateus capítulo 7, versículo 27. Pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á. Da mesma forma que um pai não dá uma serpente a um filho que lhe pede peixe, não dá uma pedra a um filho que lhe pede pão, Deus proverá de acordo com a tua necessidade, de acordo com o teu merecimento. Queridos amigos, estamos na terra, e a terra sendo uma escola de provas e expiações. Quem aqui que gosta de prova escolar? A gente gosta de ir na aula, aprender, mas provar que já sabemos ou não a matéria é um desafio. Vamos viver cada dia como se fosse o primeiro, e sendo o primeiro dia de vida nesse corpo, merece ser vivido com dignidade. Vamos viver cada dia como se fosse o último, e sendo o último dia de vida na terra, precisa ser vivido com responsabilidade. O Espírito está em João, Jesus dizendo: o Espírito é como o vento, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, mas podeis sentir a sua presença. Um amigo me perguntou uma vez: Falcone, você sente os Espíritos mesmos? Eu não sinto nada, eu sou uma pedra. E quando ele disse isso, aproximou-se um Espírito dele e disse: diga a ele que eu sou fulana de tal, sou a avó dele. E eu disse: querido, sua avó está do seu lado. Ela está dizendo que você às vezes pega um livro para ler e enche os olhos de lágrimas.
Você se sensibiliza com uma rosa, com o sorriso de uma criança. Você encontra com ela no mundo espiritual e ela te dá um monte de orientações. Allan Kardec diz que isso é mediunidade onírica. Você é sensível, você é musicista, você pinta a tela, você coloca uma tela na sua frente em branco, fecha os olhos e começa a pintar. De onde você traz essas telas maravilhosas que pinta? Da sensibilidade mediúnica, da influência. E li para ele no Livro dos Espíritos, questão 459, influem os Espíritos em nossas vidas? Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles quem vos dirigem. Nós estamos no mês de outubro, 3 de outubro, nascimento de Allan Kardec. Se tivesse entre nós 208 anos. E o que a gente faz quando a gente vai no aniversário de alguém? A gente dá um presente. Qual o presente que nós podemos dar a Allan Kardec? Ler, reler e estudar. O que é o Espiritismo? O primeiro livro espírita que devemos dar para alguém quando nos pede uma orientação. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Depois leia obras póstumas, depois leia dali na instante Revista Espírita. Mas ler sozinho ficamos com a nossa opinião. Vamos participar de um grupo de estudos. Que dia que tem grupo de estudos aqui? Hein? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Todo dia tem. Ah, mas hoje não tem grupo de estudos na minha casa. Entra na rede Amigo Espírita. Tem um banco de dados assustador. Vai na internet e digita Armando Falcone. Mais de 3.000 artigos postados. Mais de 700 vídeos. Ah, eu não gosto do Falcone. Digita Raul Teixeira. Mais de 2.000 vídeos para você ouvir. Ah, eu não gosto do Raul. Digita Divaldo Pereira Franco. Mais de 6.000 vídeos. Ah, eu não gosto de Divaldo Pereira Franco, querido, faz as pazes com você. Você não gosta de você, não, você não gosta de você. Então vamos estudar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos. Espírita sem conhecimento não é amigo, não é amigo dele. Dentro de você tem seu melhor amigo, dentro de você tem seu pior inimigo. O pior inimigo diz assim: hora de assistir Nina e Carminha. O melhor amigo diz assim: passa pela estante, pega um livro espírita e vai ler. Quando acordar no além, você quer acordar nos braços de Allan Kardec ou nos braços de Nina e Carminha? Você decide. A vida é sua. Agradecemos o convite do nosso Virgílio, a oportunidade que os companheiros do Espírito Santo nos oferecem de estarmos juntos, trabalhando, vivendo, estudando. Falcone, eu gostaria de te reencontrar. É fácil. Vai na internet e digita www.falcone.com.br. Você vai ter o endereço do livro Perda de Pessoas Amadas, o site. O endereço da FEAC, www.feac.org, que está aqui no folder. Do SOS Preces. Você vai ter o endereço do Falcone Espiritismo, que está lá. O folder você pode pegar na recepção. Você vai ter a nossa loja com livros, CDs, DVDs que você pode adquirir pelo correio. Você vai ter um site nosso da área profissional falando de saúde para o corpo. E se houver possibilidade na sua vida e houver merecimento da minha parte, nas suas preces, de vez em quando põe o nome do Falcone. Jesus, aonde tiver aquele camarada, dá um soprinho do lado dele, ajuda ele. Cada final de semana nós estamos no lugar. Semana passada estávamos no sul, essa semana estamos aqui. A semana que vem vamos estar sábado e domingo em Macaé. Dia 1º de novembro nós estamos embarcando para Dubai. 14 horas de voo sem escala. Vamos falar em 2 grupos espíritas em Dubai e um grupo espírita em Abu Dhabi. Os amigos espirituais têm que ter muita paciência para acompanhar a gente, porque é muita viagem, é muito trabalho, a gente vai levando. Por isso, vamos perseverar. O Espiritismo é o caminho, a verdade e a vida. E é através dele que nós resolvemos dedicar a nossa atual encarnação. Jesus abençoe essa casa, os seus dirigentes, os seus trabalhadores, as evangelizadoras,
o pessoal da mocidade, da assistência e promoção social, do livro, o pessoal de frequentor. Abençoe as casas com irmãs de Coratina, abençoe o movimento espírita do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Pela paciência, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer. Deus seja louvado.